Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a ditadura civil-militar no Brasil. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero falar um pouco sobre o contexto mundial, o que estava acontecendo e como estava o mundo, a política mundial nesse período. Fez então com que esses militares utilizassem a justificativa de que o Brasil estaria sendo ameaçado. Então, no dia 1º de abril de 1964, João Goulart deixa a presidência e os militares assumem então a presidência do país e tem início então a ditadura civil-militar no Brasil. Militar, porque ela era governada por militares, mas também civil, porque havia sim, em alguns casos, o apoio da população a esse regime. Durante a ditadura, então, nós vamos ter uma linha sucessória, vários presidentes militares que vão, então, governar o país. Como Ranieri Mazzilli, que foi o primeiro a governar o regime ditatorial no Brasil, mas ele vai governar apenas por 13 dias. Então, depois dele, teremos o governo de Castelo Branco e Costa e Silva, que eram regimes realmente já repressores, que é o que os historiadores chamam de linha dura. Depois começa o governo de Ernesto Garrastazu Médici, chamado de governo Médici, e os dois últimos governos, onde já começa a haver o fim ali da ditadura militar, um processo de abertura, então, por Ernesto Geisel e João Figueiredo. Bom, quando então é dado o golpe de 64, tem realmente início a ditadura militar no Brasil, a Constituição do Brasil, que foi feita lá na era Vargas, quando deu toda aquela confusão da Revolução Paulista de 34, ela vai parar de valer. Eles vão então anular a Constituição do Brasil. Igual aconteceu no início da era Vargas, lembram? E como não tem Constituição, como que vão ser ditadas as leis, o que deve acontecer, o que não deve acontecer, o que se pode ou não pode fazer no país? Em vez, então, de uma Constituição para reger isso, o governo vai se utilizar, então, de atos institucionais, os chamados AIs. Teve AI-1, AI-2, AI-3. E nesse período, então, o Brasil teve 17 atos institucionais decretados. E eles eram, então, a maneira que os militares governavam o país depois do golpe. E o ato institucional, ele valia, então, como os decretos presidenciais. O presidente decretava tal coisa e aquilo tinha peso de lei. Era como se fosse ali uma lei da Constituição mesmo. Então, desses 17 atos institucionais, o que é mais falado e que foi considerado, então, um dos piores atos institucionais é o AI-5. Nossa, mas o que o AI-5 falava? O que ele previa, então? O AI-5, ele reforçou, então, o poder executivo. Quem estava lá no comando, o presidente, o governante desse período, teria, então, mais poder do que ele já tinha. Ele intensificou a censura da imprensa. Então, os jornais não poderiam realmente se expressar da forma como eles gostariam, e suspendeu também todos os direitos constitucionais de qualquer cidadão. Direito de vir, direito de liberdade, direito de expressão, tudo isso que a gente sabe que é constitucional e que a gente tem, foi suspenso. Cassou também o direito político de qualquer um que representasse, então, uma ameaça à ordem nacional. Ou seja, que tivesse então, alguma ideia, alguma opinião que pudesse ser relacionada, então, com o comunismo, com a ideologia comunista. E é a partir, então, do ato institucional número 5 que a questão da tortura realmente vai se agravar no país. Não que ela já não existisse anteriormente, mas como os cidadãos já não tinham mais os direitos básicos que qualquer cidadão poderia ter, ele ficava, então, desprotegido. Vou colocar, então, alguns trechos
retirados então da obra do autor historiador Carlos Fico, para que a gente possa entender melhor como que ocorreu essa questão da tortura na ditadura militar e como então vai ter início o processo de denúncias desses casos. O jornalista Márcio Moreira Alves, 1964, reuniu suas reportagens sobre a tortura, o que obrigou o primeiro general-presidente, Castelo Branco, a mandar seu chefe da Casa Militar em missão verificar o Nordeste, região que concentrava o maior número de denúncias. Lá houvera, por exemplo, o episódio tenebroso do suplício do velho comunista Gregório Bezerra, que fora amarrado pelo pescoço e arrastado pelas ruas de Recife. Então, diante de relatos de torturas que não ocorreram só após o decreto, então, do AI-5, que foi decretado em 1968, relatos já desde o início ali da ditadura militar. Diante dessas denúncias, o general-presidente da República, já no governo Castelo Branco, então, oficialmente o primeiro governo ali da ditadura militar, o presidente teve então que mandar com que o comandante ali, então, da polícia, fosse investigar essa situação. Quem era esse comandante? Ernesto Geisel, que vai se tornar, então, depois, um dos presidentes. Vamos continuar a leitura para saber o que vai acontecer. E de acordo com o autor, o velho, então, que vai sofrer essa tortura, que vai ser ali arrastado pelas ruas de Recife, era então indicado como um comunista. Por isso ele foi perseguido. Mas o autor afirma que muitas pessoas comuns, desconhecidos combatentes que não eram quadros dirigentes, também foram presas, torturadas e mortas, embora sem alcançar notoriedade. O que o autor quis dizer? Que o Gregório Bezerra, que foi morto, ele era comunista, mas ele já era alguém conhecido. Alguém que liderava, talvez, algumas pessoas com a ideologia comunista. Porém, não foram só pessoas que realmente eram comunistas, que eram líderes, que foram torturadas. Porém, essas pessoas que às vezes só achavam legal o comunismo e nunca fizeram grande alarde, foram perseguidas, mas elas não ficaram conhecidas, o nome delas não ficou estampado nos jornais. E a história delas acabou, então, ficando esquecida, sendo lembrada apenas pelos familiares. Ganharam, então, fama com essa situação. E então Geisel, que na época era ali chefe, então, da Casa Militar, foi averiguar essa situação. E como o autor, como Carlos Fico fala, qual foi a reação de Geisel ao voltar dessa investigação? Geisel voltou tergiversando sobre as denúncias, no que seria apenas o primeiro caso de não condenação de torturadores por parte dos oficiais generais. Conivência que muito se repetiria até o fim do regime. Geisel, então, como ele era um chefe dos militares, ele não poderia ir contra a política adotada pelo presidente, por exemplo. Ou ir contra tudo que os militares estavam fazendo. Quer dizer, poder ele até poderia, mas ele ia se dar um pouco mal se ele fizesse isso. Então ele tentou ali esconder todas essas denúncias e o torturador lá do Gregório Bezerra não foi acusado, não aconteceu nada, não foi punido. E sabemos que isso, infelizmente, vai acontecer não só no começo, nem somente no meio, isso vai acontecer durante todo o regime militar. Com Geisel na presidência, então, já vai se iniciar um lento processo de abertura. E essa abertura política, então, defendia que os militares se afastassem um pouco da política e do governo. Mas essa abertura, esse afastamento dos militares ocorreria de uma forma que eles não perderiam, então,
a capacidade de interferir e opinar, então, em questões estratégicas do país, como por exemplo, para a segurança. Como Geisel quis iniciar esse processo de abertura e afastar os militares, muitos realmente não gostaram do governo dele e quiseram tirar Geisel do poder. Quase que ocorre, então, um golpe para tirar Geisel do poder, dentro do golpe que já havia ocorrido antes, lá em 64. Depois, já no governo de João Figueiredo, no dia 28 de agosto de 1979, é promulgada a Lei de Anistia, que vai iniciar, então, um processo de abertura, com que as pessoas vão começar a ter de volta os seus direitos políticos e pessoas que foram acusadas, então, de defenderem o comunismo, que estavam presas ou fugidas fora do país, teriam também o direito de retornarem ao país, porém, apesar de dar essa certa liberdade para a população, deu muita liberdade também para os militares. Afinal, os militares que cometeram atos de tortura no período da ditadura militar, com a lei da anistia, eles seriam então absolvidos daqueles crimes. Eles não seriam punidos por aqueles crimes, que não eram vistos então como crimes naquele período, por mais que violassem os direitos humanos. Por esse motivo, a lei da anistia é até hoje muito questionada realmente, mas João Figueiredo teve então que sancionar essa lei para pelo menos acalmar um pouco o ânimo da população, que já estava realmente se posicionando então a favor do fim da ditadura militar. Porém, a ditadura militar vai ter efetivamente o seu fim só em 1985, quando vão ser realizadas as eleições e será eleito então um presidente civil, um presidente que não fosse então um militar. Bom, vocês viram então que quando o governo deu uma abertura lá com Geisel, a população já começou então a poder reivindicar por seus direitos, que lhes haviam sido negados então com o AI-5. Com essas reivindicações, o governo aos poucos teve que ceder, para que a ditadura aos poucos chegasse ao fim, mas sem que os militares fossem prejudicados. Esse era o anseio do governo. Mas fato é que as pessoas lutaram, que a população brasileira se posicionou e expôs a sua posição, a sua opinião, de diversas formas. Algumas brutalmente reprimidas, mas outras que realmente ocorreram e geraram frutos, como a promulgação da Lei da Anistia. No vídeo da semana que vem, nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, não só sobre a ditadura, mas todo esse clima da Guerra Fria que ocorria então no mundo. Vamos descobrir um pouquinho de como a população se posicionava, o que a população fazia e o que acontecia e que atos a população organizava então para poder reivindicar o seu direito, para poder expressar o desejo de que aquele momento terminasse. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei, de compartilhar com seus amigos e também de se inscrever no canal. E também clica ali e ativa o sininho das notificações, porque aí, assim que sair o vídeo da semana que vem, você já fica sabendo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!